Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O que é verdade? Presuma que você é rico. Palestra realizada em 14 de julho de 1970. Neville Goddard. O assunto desta noite é: o que é a verdade? A Bíblia é a revelação da verdade eterna, escrita sem levar em conta a história secular. Não está preocupado com a história secular. Este é o mundo para o qual você e eu fomos enviados, todos nós, para um propósito divino, pois nos é dito: Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse, e havia um propósito por trás da escolha. Fomos chamados seus filhos, e o propósito é transformar seus filhos em si mesmo. E a história mais incrível já contada é essa história: como nos transformar, seus filhos, em si mesmo, e a única maneira que poderia ser feito é nos enviar. Então, saímos para um mundo que era estranho, e somos escravizados lá, e este é aquele mundo. Mas o plano era antes que o mundo existisse. Como fazer isso? Assim, Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse, e nos deu a conhecer o próprio mistério de sua vontade, de acordo com seu propósito, que é estabelecido em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então, Cristo é o plano. O homem entendeu mal o mistério, isto é, o plano, mas o plano está em nós, e esse plano se desdobrará em nós. Então conheceremos a verdade a respeito das Escrituras. Agora, nas Escrituras encontramos esta cena entre o ser externo chamado Pilatos. Pilatos é a mente racional. E aqui diante dele está a personificação da verdade eterna, e a verdade fala. Ele diz: para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E houve um silêncio. Ele não podia discutir isso, porque a verdade neste nível é uma coisa, e a verdade na nova era é totalmente diferente. Então, aqui esta noite estamos perguntando: o que é a verdade? Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro padrão, não há outro caminho. Eu sou o caminho verdadeiro, e vivo para Deus, o Pai. E o propósito de tudo isso é transformar o homem e a humanidade em Deus Pai. Agora, imagine que você e eu estávamos presentes, antes que o mundo existisse, e não podemos, por um momento, conceber isso, mas confiamos em nosso Pai, e Ele lhe disse isso: Ele vai transformar você em si mesmo. Agora, nos voltamos para o Salmo 82, considerado por todos os estudiosos o mais difícil de todos os salmos. Começa: Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele julga. E então disse aos deuses: digo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Coloque-se nesse estado aqui agora. Estamos presentes. Somos filhos do Altíssimo. Deixaremos sua presença e cairemos como um homem. Esse homem ficará fragmentado, neste mundo que é estranho para nós, e saberemos o que é morrer. E saberemos o que é perder a presença do Pai, e então, a partir de então, nossa busca é encontrar o Pai. Quão longa, quão severa, quão assustadora a angústia antes de encontrá-lo foi longa para contar. Mas nós o encontraremos, pois essa foi a promessa. E todas essas promessas encontram seu sim e seu cumprimento em Jesus Cristo. Então, a história é que o padrão, chamado Jesus Cristo, está enterrado em nós. E ele não falhará, ele revelará o padrão em nós, e o padrão é a história do homem se tornando Deus. Assim, Deus se fez homem, para que o homem se torne Deus. Então, neste mundo nós lutamos, um contra o outro, sem saber que éramos, antes que o mundo existisse, éramos irmãos e irmãos amorosos. Descemos ao mundo com um propósito: sermos transformados em Deus Pai. Quando lhe perguntaram: o que é a verdade? Ele ficou em silêncio. Você não pode dizer até que aconteça dentro de você. Agora, a verdade que é experimentada é realmente a única verdade, pois a verdade que eu conheço por experiência eu conheço mais verdadeiramente, mais completamente do que qualquer coisa neste mundo.
Posso ouvir essa verdade declarada, e é verdade, e acredito na declaração de André. Mas eu não o conhecia como o conhecerei depois de tê-lo experimentado. Então, posso lhe dizer esta noite e estou lhe dizendo a verdade: você é o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Não estou mentindo. Estou falando por experiência, mas você não sabe disso até que você mesmo experimente. Mas ele disse: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Não posso ser uma testemunha da verdade se falo de boatos. Devo falar por experiência. Quando duas pessoas que diferem como pessoas concordam no testemunho, seu testemunho é vital. Isso mesmo. Mas eles devem concordar. Agora, temos um testemunho. A soma da tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é chamado de Palavra de Deus. Ele é realmente o padrão, a Bíblia. Está escrevendo: aqui está a Bíblia. Devo experimentar dentro de mim a Bíblia. Devo ser escalado para o papel central como Jesus Cristo. Quando sei que essa história é verdadeira, com base em minha própria experiência, testemunho a verdade da palavra de Deus. Ele disse: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E a humanidade, isto é, o mundo secular, é personificada como Pilatos, e Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? Bem, a verdade de que testemunho não pode ser diferente. É a verdade revelada, e a verdade revelada não pode ser logicamente provada. Como posso provar a alguém que nasci de uma maneira que o homem normalmente não nasce? Como posso provar a alguém que nasci do meu crânio, e no entanto, o corpo que agora está diante de você nasceu do ventre de minha mãe, e aquele que agora está falando com você não é aquele que nasceu do ventre de minha mãe? Algo mais aconteceu em mim em 1959 nesta cidade, há 11 anos nesta próxima segunda-feira, onde nasci do meu próprio crânio, nascido de cima, pois o corpo que agora uso foi, há 65 anos, nascido debaixo do ventre da minha mãe. Como posso levar alguém para a sala onde aconteceu e mostrar o evento? Eu não posso fazer isso. Ou você o aceita com fé, ou o rejeita. Depende inteiramente de você. Mas a menos que aconteça com você, você não pode retornar para aquela nova era onde você é o próprio Deus. Eu digo: vocês são filhos de Deus, todos vocês, não poucos de vocês, todos vocês filhos do Altíssimo. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Salmo 82. Mas quando você voltar, você será Deus Pai, então, eu te envio, ele disse, para buscar a verdade, e quando você voltar, você descobrirá o seu ser. Você descobrirá que você é a verdade e poderá dizer: eu sou o caminho, a verdade, e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o único padrão pelo qual o homem pode retornar como Deus o Pai. Nos é dito tua verdade, a soma de tua palavra é a verdade. Toda a vasta história, como contada nas Escrituras, resumida, é a verdade, e a verdade afirma que ela se cumpriu num homem padrão chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo em você é a sua esperança de glória. Assim, Cristo no homem é o homem padrão, e esse padrão será vivificado, um dia vai explodir, e tudo o que é dito de Jesus Cristo no Evangelho, você vai experimentar. Mas quando você experimenta, você não é um espectador vivendo como um homem nascendo dessa maneira estranha e sobrenatural. Você é o cara. Você nasceu dessa maneira. E tudo dito sobre ele, você vai experimentar na primeira pessoa, singular, experiência no tempo presente, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então você será capaz de dizer: eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. Quem me vê, vê o Pai, porque eu sou o Pai. E, então, você permanecerá neste mundo para contar sua história para encorajar seus irmãos que ainda esperam o cumprimento da promessa. Então, a história da verdade, conforme revelada nas Escrituras, eu lhe conto por minha própria experiência, eu testemunho a verdade dela. E um homem simples, como você é, e falo agora de homem genérico, homem e mulher, nós somos esse homem. Sou tão simples, tão fraco e tão limitado neste sentido físico quanto qualquer homem que já andou na face da terra, completamente excluído. Ainda assim, depois que isso aconteceu, agora estou confortado. Eu sei o que esperar.
Quando esta vestimenta pela última vez é retirada, então instantaneamente eu entro na era que meu pai me prometeu, antes que o mundo existisse automaticamente. Eu não sou restaurado à vida. Eu entro na nova era, como Deus Pai. E todos neste mundo entrarão nessa nova era como Deus Pai. E nós que somos os irmãos voltamos, tendo descoberto a verdade que nos foi dita antes que o mundo existisse, voltamos como Deus Pai. Assim, em toda a Escritura encontramos a ênfase na verdade. A soma da tua palavra é a verdade, no Salmo 119. Então ele faz esta declaração: ó, onde ele está? Eu tenho escondido dentro deles. Sim, ele está escondido dentro de você. Há coisa ele em você que se desdobra. Posso lhe dizer, você é ele. Foi-me mostrado tão perfeitamente uma noite. Encontrei-me num campo de infinitas flores, como lindos e grandes girassóis. Pegue uma margarida e multiplique-a nesse tamanho, indicando, e aqui estava um campo infinito de flores lindas e perfeitas, mas a flor era o rosto humano, apenas o rosto humano. Quando um se dobrava, todos se dobravam. Se um sorria, todos sorriam. Eu estava no meio deles, e eu não era tão perfeito quanto eles pareciam ser. Eles eram perfeitos, mas eu experimentei mais liberdade do que todos eles juntos. Eram flores humanas perfeitas, cada uma delas enraizadas. Eles não tinham movimento, exceto que eles poderiam balançar, balançando com o vento. Conforme o Espírito os movia, eles se moviam. Tudo que o Espírito ordenou, eles fizeram, mas eles estavam simplesmente estacionários na terra. E aqui, eu poderia me mover entre eles. Fraco como eu era como homem, limitado como eu era como homem, eu experimentei e desfrutei de mais liberdade do que todos eles juntos. E então percebi o que significava: ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse. Eles não tinham liberdade. Eles eram perfeitos aos seus olhos, como flores humanas, mas sem liberdade, e ele vai nos libertar tão livres quanto ele é. E, assim, fomos simplesmente escolhidos nele, e um homem caiu, levando dentro dele tudo o que ele escolheu, e você e eu somos aqueles que ele escolheu dentro de si. E, então, fomos libertados em um mundo de horror. Este é o mundo do horror, uma batalha constante e constante. Você acha que vai trazer paz à terra? Ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada, para colocar um homem contra seu pai, uma filha contra sua mãe e uma nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são os de sua própria casa. Não há paz na terra, independentemente do que o mundo lhe dirá. Paramos a batalha de metralhadoras e bombas atômicas, e encontramos uma batalha ainda mais feroz, e essa batalha é a batalha econômica. Você pode pegar um país inteiro e transformá-lo em ruína economicamente. Uma família inteira pode ser exterminada economicamente e cair em desgraça, e ainda ser deixada à fome. Melhor se você os exterminasse e eles não estivessem lá diante de seus olhos, do que vê-los morrer de fome. Então, as pessoas estão parando a guerra de alguma forma mecânica, e ainda assim a guerra continua economicamente. Então, não há paz na Terra. Este não é um mundo de paz. Esta é a escuridão educada para nos elevar a Deus Pai. A batalha continua, e continua até o homem individualmente não é feito coletivamente. E você não pode estar perdido, ou Deus estaria perdido. Nenhum de vocês pode ser perdido, mas você não pode ser chamado de volta até que o trabalho seja feito em você. E quando essa obra estiver completa em você, você é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai. Você é único, não há ninguém no mundo que possa substituí-lo, ninguém. Então ele disse: eu vou para aquele que me enviou, e você sabe para onde eu vou. Eles disseram: nós não sabemos para onde você vai. Ele disse: eu estive com você, e você não sabe para onde eu vou. Filipe disse: mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Estou há tanto tempo com você, Filipe, e ainda assim você não me conhece. Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer: mostre-nos o Pai? Você não conhece o Pai. Eu lhe digo, olhando para você, mesmo que seja uma máscara, atrás de você está o Pai, e posso lhe dizer, ele se parece com você, só você elevado ao enésimo grau. Pois bem, o Pai é feito de humanidade, e tem seu rosto elevado ao enésimo grau de majestade, de beleza.
É o Pai. O rosto que você usa agora, mesmo que esteja desfigurado, não é nada, é uma sombra. No entanto, o rosto perfeito, como você pensa que é perfeito, não pode ser comparado ao rosto que se esconde atrás da máscara que você usa agora. Esse é o Deus que é Deus Pai. No ano passado, quando vim aqui, falei, contando a visão de alguém que partiu deste mundo há 2 anos enquanto eu estava nesta cidade. Então, quando voltei, contei a uma senhora que não acreditou. Ela veio com uma multidão de cerca de 5 ou 6 que nunca mais voltou, porque eu contei a visão. Eu disse a vocês que despertei do sonho da vida, e sei que sou ele. Eles são fracos, contidos e limitados como homens, todos os homens do mundo. Então contei a visão do meu amigo que partiu deste mundo alguns meses depois. Ela disse, eu vi Neville. Eu estava sentado em uma enorme, grande área com pilares de mármore, todos sozinho, e de repente uma carruagem se aproximou, autopropulsada, e a porta se abriu, e você saiu. E, aqui você usava uma capa azul. Quando você saiu, eu sabia que estava olhando para Deus, mas Deus vestido de poder. Você entrou no lugar. Você não me reconheceu, isto é, você não me conheceu, e você simplesmente proclamou o que você estava proclamando. Era puro poder. E eu sentei lá sozinha dizendo, ora, Neville é Deus. Neville é Deus. Eu ficava repetindo para mim mesmo, aqui está o poder de Deus, vestido como você, e está proclamando o poder absoluto. E então você o interrompeu, virou-se e saiu da sala, e então aquele carro automotor apareceu, uma carruagem. Como se fosse com hora marcada, a porta se abriu, e você entrou e sumiu no espaço. Mas eu sei que vi Deus vestido de poder, e ele usava o rosto do meu amigo Neville. Logo depois disso ela partiu deste mundo. Eu lhes digo, aqueles de vocês, tendo tido a experiência, vocês me verão, se não todos vocês. Você me verá vestido com roupas diferentes que Deus usa. Se você tiver o privilégio de me ver vestido com sua verdadeira vestimenta, que é o amor, então isso está além da medida, uma alegria. Mas você me verá vestido com as vestes do poder, com as vestes da sabedoria, com todos os atributos de Deus, mas quando me vir vestido como amor, você verá, não um atributo de Deus, você verá o próprio Deus. E quando você vê isso, então você é chamado para ser abraçado por Deus, para ser incorporado ao seu corpo como Deus, e então enviado para contar esta história. É quando você o vê como amor infinito, e ainda assim é o homem. Eu contei a você a história apenas sobre o poder. Bem, isso os atingiu de uma maneira estranha, porque eles adoram a Deus como o mundo adora, de fora. Possivelmente eles foram para casa e oraram por minha alma, e orando para algum Deus desconhecido do lado de fora, esperando que pudessem salvar Neville dessa arrogância. Leia a Bíblia com atenção. Esse homem é louco. Eu tenho um demônio. Ele afirma que ele é Deus. Ele disse, eu sou o Filho de Deus, e eu, o Filho, sou um comigo mesmo, o Pai, que é Deus, mas eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. E eles pegaram as pedras para me apedrejar. E então ele citou o Salmo 82 que citei esta noite. Não está escrito em sua lei que eu digo, vós sois deuses. Sim, no livro, é dito, vós sois deuses, por que me apedrejais, porque reivindico apenas o que seu livro afirma que sou? E eles não tinham nenhuma palavra a dizer. Eles não tinham tido a experiência. Então, eu digo, a verdade que o homem experimenta ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou então ele pode conhecer a mesma verdade de qualquer outra maneira. Você pode repetir a verdade, e é verdade. Você pode sair hoje à noite e dizer, eu sou Cristo, e isso é verdade, mas até que você experimente, você realmente não sabe disso, para ser uma testemunha. Então, ele disse, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e a verdade é que eu sou Deus. Isso é o que ele está dizendo a você, que ele experimentou, e aqueles que não o experimentaram, que ainda adoram um Deus externo, não podem acreditar nele, então eles jogam as pedras do fato literal nele. Estou lhe dizendo esta noite, você é Deus. Você é, como o rosto que eu vi, perfeito, lindo, não manchado, nada em você poderia ser manchado, é perfeito. Mas você está parado,
e todos se movem em uníssono. Se um sorri, todos sorriem, se um balança, todos balançam, nenhuma liberdade. E ele vai conceder a vocês a liberdade que ele desfruta, e os enviará ao mundo como filhos dele. E então você passa pelo inferno, e nos é dito nas Escrituras: eu tentei você nas fornalhas da aflição. Eu fiz isso por mim mesmo, pois como meu nome deve ser proclamado. A minha glória não darei a outro. Ele não pode dar a outro. Ele tem que tomar o outro e fazer o outro ele mesmo para dar sua glória ao aparente outro. Então, Deus vive dando a si mesmo ao que ele quer ser diferente de si mesmo, e então esse eu se torna Deus, que se deu a ele. Então, hoje ele tem que nos colocar através das fornalhas da aflição, e nós passamos pelo inferno neste mundo não necessariamente fisicamente com dor, embora todos nós passemos. Se você viver o suficiente, você vai sofrer. Que ninguém lhe diga que você não vai. Você pode ser tão forte quanto ao ar livre, mas, como disse Shakespeare, chegará o dia, sem dentes, sem olhos, sem tudo. Se você viver o suficiente, finalmente estará comendo mingau. Se você viver o suficiente, descobrirá que não pode obter óculos fortes o suficiente para ver objetos no espaço, se quiser viver o suficiente. Pois os corpos se desgastam, mas há algo em você que é imortal, e esse é o Filho de Deus. Agora, todos os nascidos de mulher são filhos de Deus. E isso é. O capítulo 32 do livro de Deuteronômio jura isso. Eu coloquei limites aos povos da terra de acordo com o número dos filhos de Deus. Leiam no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Falamos de uma explosão populacional. Nenhuma criança neste mundo pode nascer que não seja uma vestimenta que um filho de Deus use, seja ele branco, amarelo, preto, rosa ou qualquer outra cor no mundo, seja ele desta nação, daquela nação, ou qualquer outra nação. Coloquei limites aos povos segundo o número dos filhos de Deus. Estamos contados não apenas um monte. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você é único. Você é a escolha dele e está enterrado nesses corpos que agora pensamos serem vestimentas físicas. E todos eventualmente sairão dessas vestes vestindo as vestes de Deus, como Deus Pai, pois são necessários todos os filhos de Deus para fazer Deus o Pai. Há apenas um ser em expansão. Então, ele expande e expande selecionando. Estamos agora estacionários perfeitos, mas sem liberdade, e então se enterrando dentro dessa seleção, ele entra neste mundo de morte e passa por todos os horrores do mundo, e então o transforma em si mesmo. Só existe Deus neste mundo. Não há espaço para mais nada além de Deus. Então, o princípio era Deus, e o fim é Deus, e todos os fins são fiéis às origens. Começamos em Deus, e nosso fim é Deus, somente nós temos consciência do fato de que somos Deus. Antes de ele sair, nós não éramos. Nós adoramos aquilo que poderia nos destruir perfeito, e isso não é bom o suficiente. Deus queria nos transformar em si mesmo como ele mesmo. Ele disse: eu os chamarei, um por um, ó filhos de Israel. Eu os incorporarei a mim mesmo, um por um, cada um em sua própria ordem. Que ninguém lhes diga que vocês vêm em grupos. Você é muito único, você é muito maravilhoso aos seus olhos para ser chamado em pares. Você é chamado, um por um. Quando você volta sem perda de identidade, você é Deus Pai, e ainda completamente individualizado como você mesmo. Então, quando ela me viu, ela viu Neville, e ela sabia que ele era seu amigo, e ainda assim, ela sabia que ele era o Deus acima, Deus Todo-Poderoso. Outros me verão como algum outro personagem. Eu o verei nesse mesmo personagem, sem perda de identidade, quando você nascer do alto. Logo depois de nascer do alto, você assume a vestimenta de Deus, sem perda de identidade, apenas seu rosto agora irradia a perfeição que está lá, que sempre esteve lá. Mas agora você está individualizado, completamente livre. Portanto, não procure a paz neste mundo, não importa o que lhe digam no mundo. Você não vai encontrar. Esta é uma sala de aula. Esta é uma escola de escuridão educada. Então, eles estão na cidade de Nova York agora tentando descobrir que isso é paz, e eles gritam, paz, paz, mas há apenas o conflito. Li no
jornal na semana passada que a cada momento, nem todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, a cada momento há aproximadamente 1.800 tempestades na Terra. Todo momento. Já estamos aqui há alguns momentos. A cada momento que estivemos nesta sala, o que significa um segundo ou uma fração de segundo, houve 1.800 tempestades viajando sobre a Terra, causando estragos, causando medo, causando horror a quem a entretinha. Talvez você tenha medo de trovão. Um amigo meu que vive sob um vulcão na ilha de São Vicente veio a Nova York como meu convidado por cerca de um mês. Bem, na cidade de Nova York, com seus prédios altos, de alguma forma estranha, temos tempestades assustadoras de trovões e relâmpagos, e um dia começou. E aqui, por volta das 3 horas da manhã, minha esposa na cama dela e eu na minha cama, e ela no quarto de hóspedes com minha filha. Ela era apenas uma garotinha, mas a garotinha não era proteção suficiente. Às 3 horas da manhã aqui vem essa garota pulando pelo espaço para a cama da minha esposa. Uma tempestade, e ela realmente vive sob um vulcão ativo na ilha de São Vicente, mas ela não suporta trovões ou relâmpagos. Agora, imagine que 1.800 dessas tempestades estão ocorrendo a cada momento na Terra. Você quer paz na Terra? Você não vai encontrá-lo na Terra. Você o encontrará em si mesmo somente depois de partir deste mundo, tendo nascido de cima. Então, o que é verdade? Ele disse: eu sou a verdade. Bem, quem é você? Eu sou o homem padrão, saí de meu pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando para meu pai, mas não posso retornar ao pai como pai até aqui, na história secular, nasci do alto. E eu nasci do alto, não no fim da história, mas dentro da história, enquanto caminho pela terra, pois sou escolhido, um por um, enquanto ainda estou no mundo de César e depois eu nasci aqui mesmo, continuando por alguns anos a contar, a encorajar meus irmãos, que ainda estão confusos porque foram ensinados por aqueles que não têm visão. Todo o vasto mundo chame-o por qualquer nome de ministros, papas, padres se são homens sem visão, e ensinam a Bíblia como história secular, e não é história secular. A Bíblia é uma revelação da verdade eterna, escrita sem levar em conta a história secular. Não é história secular. Então, quando eles tentam te dizer que Jesus viveu na Terra como um homem, e eles estão procurando há 2000 anos para encontrar evidências para apoiá-lo, eles não encontrarão na eternidade nenhuma evidência para apoiar Jesus como homem na Terra. Ele está enterrado em você. Esse é Jesus. Ele é o próprio Senhor enterrado no homem. Ele desapareceu depois que contou a história e nos escolheu nele, e então um homem caiu. Esse é o Senhor Jesus Cristo, trazendo dentro dele tudo o que ele escolheu nós, os filhos de Deus, e então nos tornamos fragmentados, todos nós, neste mundo. Então, eles estão tentando encontrar seu local de sepultamento, e ao longo dos séculos, como as religiões organizadas diziam, isto veio da cruz, este pequeno pedaço de madeira. Se você pode construir todas estas madeiras juntas, você pode construir este edifício juntos. Ele está pregado naquela cruz. Se você pegasse todos os pedacinhos de pano que estavam organizados juntos e os colocasse de sua túnica, daria para vestir um regimento. Os mentirosos pegaram todas essas coisas e simplesmente confundiram a mente das pessoas, e vão beijar aquele pedacinho de pano. Ele nunca usou nenhuma cena dessa natureza. Ele nasceu do alto. Ele disse: meu reino não foi feito por mãos. Eles estão dizendo que este é um pedaço de madeira em que ele foi crucificado. A única cruz na qual Jesus Cristo é crucificado é a forma humana. Seu corpo é a cruz que ele está usando. É em você que ele está sepultado. Em você ele se levantará. Em você ele desdobrará todo o drama de si mesmo como você. Você não será um visualizador vendo-o como outro. Você é uma figura central. Ele se desdobra em você, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, não esperançosamente: quantos vão acreditar em você, porque eles sabem o que você é? Eles conhecem seu passado, conhecem suas fraquezas, sabem tudo sobre você e dirão: o quê? Conhecemos este homem. Conhecemos o pai dele. Não era seu pai José e sua mãe Maria, e seus irmãos, e eles nomeiam 4 irmãos no livro de Marcos nomeios. Ele tinha irmãos. Certa vez eu disse a uma tia minha:
Uma fundamentalista estrita, rigorosa, eu disse: você não sabe que Jesus teve irmãos. A resposta dela foi: oh, não, ele era o Filho unigênito de Deus. Eu disse: traga-me sua Bíblia. Ela abriu sua Bíblia e abriu o capítulo 6 do livro de Marcos e leu em sua Bíblia os nomes dos irmãos. Eles nomeiam 4, e falam de irmãs no plural. Pelo menos havia 7 que ela deu à luz. Ela leu para confirmar o que ela achava que era mentira quando eu estava lendo. Então ela fechou, correu para seu quarto e bateu a porta e não saiu mais naquele dia. Quando saí daquela casa, saí sem me despedir dela. Ela ainda prefere acreditar que ele era um homenzinho neste mundo de história secular, e não tinha irmãos, e ainda assim você pode se voltar para o livro e ler estas palavras: vai e diga a meus irmãos que estou subindo para meu Pai e para seus pais, para meu Deus e para o Deus deles, porque terminei a obra que ele me deu para fazer. Essa foi a obra que ele me deu para fazer, cumprir sua palavra, e sua palavra é a Escritura. E ele é chamado de Palavra de Deus. Então, se eu cumprir a palavra de Deus, eu devo cumprir o que é a lei, pois seu nome será chamado a Palavra de Deus. Então, se eu cumprir o que ele me deu para fazer, eu vim apenas para cumprir a Escritura. Se eu sou um carpinteiro na terra, tudo bem, um pedreiro, um médico, um dentista, um banqueiro, um ladrão, um assassino, esse é o papel que desempenho neste mundo o homem exterior. Mas o homem interior deve cumprir as Escrituras. E, assim, quando eu tiver cumprido completamente a Escritura, eu cumpri a história do Senhor Jesus Cristo na primeira pessoa, singular, na experiência do tempo presente. Mas, então, eles conhecem meus pais. Eles dirão: eu o conheço, ele é Neville, eu conheci o pai dele, o nome de seu pai era Joseph Godard, e o nome de sua mãe era Wilhelmina Godard, e ele tem muitos irmãos. E, assim, eles nomeiam todos os meus irmãos e minha única irmã. Então, eu não poderia ser estúpido. Aconteceu há 2000 anos, e para sempre, e tudo isso é bobagem. Mas estou lhe contando como a história se desenrola. Não aconteceu uma vez e para sempre há muito tempo. Leia o capítulo 13 de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo padrão deve se desdobrar. Você não vai modificá-lo. Então, estamos vivendo no que é conhecido como a era atômica. Você acha que isso vai mudar? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando o padrão se desdobrar, leiam nas Escrituras, o mesmo padrão idêntico. Não pode ser modificado, não pode ser alterado. Ela se desdobra dentro do indivíduo, e todos um dia saberão que ele é o Senhor Jesus Cristo. Tomemos, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a verdade neste nível. Um julgamento verdadeiro neste nível deve estar de acordo com os fatos externos aos quais se relaciona. Se eu dissesse agora, não é um cachorro lindo, e você olha, e não há cachorro, minha afirmação é uma mentira, pois não há cachorro para apoiar minha afirmação. Isso é uma mentira. Mas a Bíblia nos diz que você pode fazer a declaração como acabei de fazer, e mesmo que no momento em que você a faça, os sentidos neguem, você pode supor que ela está lá, e persistir na suposição de que está, e de um jeito que ninguém sabe, o cachorro vai chegar lá. Você pode presumir: sou rico, e não ter um centavo no banco. Na verdade, você não tem uma conta bancária. Você pode supor: sou rico e sinto como seria se fosse verdade. Agora, essa suposição é uma afirmação falsa se, no momento da suposição, seus sentidos a negam e sua razão a nega. Então, isso é falso. Sua Bíblia ensina que é verdade se você persistir na suposição, que a suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. Isso se baseia no simples, declaração simples de que imaginar cria realidade, que o verdadeiro ser chamado Jesus Cristo é a imaginação humana. E todas as coisas são possíveis para Cristo. Bem, posso imaginar. E isso posso acreditar que é verdade. Bem, experimente. Posso me persuadir de que a coisa assumida é verdadeira. Bem, assuma, e assuma o sentimento do desejo realizado. E minha suposição, embora no momento da suposição seja negada por meus sentidos, negada por minha razão, se eu persistir em minha suposição, ela se tornará um fato. Isso eu sei por experiência própria, isso,
Eu sei pelas experiências de centenas de pessoas que me escreveram, e funcionou em seus casos. Se você disser não, tudo bem, diga não. Continue na sua miséria. E posso te dizer, ninguém se importa. As pessoas pensam que as pessoas se importam. Eles realmente não se importam. Você conhece uma pessoa neste mundo que se alegraria com a boa sorte de alguém? E poucas pessoas sequer sabem o significado de empatia. Se outra pessoa lhe disser, tenho empatia por você, você entenderia. Você sabe, nenhuma pessoa em 1000 ou 100.000 entenderiam o que ele quis dizer. Eles pensariam que ele está simpatizando. Há muitas palavras para simpatia. Deixe acontecer algo em um quarteirão em algum bairro que seja triste. Acabaram de chegar notícias de uma coisa horrível na casa de uma pessoa. A vizinhança inteira corre para se solidarizar e se solidarizar. Todos simpatizam. Mas deixe que alguma boa sorte aconteça com aquela casa, e todos eles dirão, por que isso não aconteceu comigo? Eles não dizem, por que isso o infortúnio não aconteceu comigo? Por que a boa sorte não aconteceu comigo? Eles não vão ter empatia de forma alguma. Então, há apenas uma palavra para expressar a emoção da empatia. Ele se alegra como outros que têm muito a ver com quem ele pode se alegrar, mas há muitas palavras para simpatizar. Bem, este é todo o vasto mundo em que vivemos. Por isso, não pensei nem por um momento que quando você for comer minhocas em um quintal, outros se juntarão a você. Tudo bem, coma seus vermes. Eles não vão se juntar a você. Então, sinta você agora, eu não aceito isso. Eu não irei contra o meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero me ajoelhar e orar a Ele todos os dias, e orar a Ele como intercessor entre mim e seu Pai. Posso lhe dizer, você vai orar em vão. Em vão. Há apenas um caminho, e ele está alojado dentro de você. E esse ser é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Deus se tornou como você é, para que você seja como Ele é. Agora vamos entrar no silêncio.